Vocês não vão poder dizer que eu não avisei, né? Em Assunção, o Cruzeiro tem uma escalação e início de jogo tenebrosos, toma 2 gols relâmpagos para o Racing e acaba perdendo a final da Copa Sul-Americana. Bem, meus queridos, Racing e Cruzeiro, uma final de Copa Sul-Americana que tinha um peso gigantesco para ambas as equipes. O Racing tendo a possibilidade de quebrar um tabu, não vencia uma competição internacional há mais de 36 anos, mais de 3 décadas. O seu torcedor estava sofrido quanto a esse tipo de título, e agora buscava, por meio dessa Copa Sul-Americana, matar de vez esse tabu e voltar a dar alegrias para o seu torcedor. Já do lado do Cruzeiro, essa conquista seria uma reafirmação de que o Cruzeiro estaria de volta, uma coroação depois de um período completamente turbulento na história do clube, que vinha da sua pior fase em toda a sua história, com 3 anos na Série B, um rebaixamento onde o clube foi roubado, e esse título aqui poderia realmente coroar toda a reconstrução que começou com o Ronaldo, que vai ser tocada daqui pra frente com o Pedrinho BH. Então realmente era um jogo com uma importância gigantesca, e obviamente nenhuma das equipes iria querer perder. Então bem, com essa introdução já feita, né, vamos direto para as escalações. Bem, meus queridos, do lado da equipe do Racing, né, a equipe do Eduardo Costas mandou o que tinha de melhor a campo, a exata escalação do jogo da volta contra o Corinthians lá em Alvejaneda. Goleiro Arias no gol, um trio de zagueiros com Bassos, Sosa e César, alas com Rojas e Martirena, que meteu um gol que, Cássio, meu amigo, seu tempo tá chegando, infelizmente. E no meio campo nós tínhamos Almendra e Nardoni. Ela no ataque aquele trio de atacantes padrão, né? Salas pela esquerda, Quinteiro pela direita e Adrian Martínez, o matador que acabou essa Sul-Americana como o artilheiro da competição na centroavância. Já do lado do Cruzeiro, meus amigos, a gente teve um Diniz que tentou algo diferente e que, vemos a convite, deu extremamente errado, né? O time ele veio com Cássio no gol, William na lateral direita, João Marcelo e Vidalba na zaga e Marlon na lateral esquerda. Lucas Romero e Wallace na volância. Gente, que partida horrorosa do Wallace, pelo amor de Deus. E impactou diretamente nos 2 gols do Racing. Pô, não deu, né? O Diniz quis arriscar, mas francamente, deu muito errado. E Matheus Pereira mais à frente com aquela função de camisa 10. Pela ponta direita, Gabriel Veron, fazendo mais uma meia esquerda, o Matheus Henrique, e no ataque, Caio Jorge. E meus queridos, sabe aquilo que eu falei no pós-jogo de Corinthians e Cruzeiro? Uma partida que pouco importava para o Cruzeiro, mas que apresentou erros que a equipe não poderia cometer contra o Racing. Muito erro de saída de bola, sofrendo absurdamente quando o adversário faz aquela pressão alta. Esses erros eu citei naquela partida e eu disse, se fizer contra o Racing, vai se ferrar e vai perder a final. E o que aconteceu? O Cruzeiro tem um início de jogo pavoroso, 30 minutos horrorosos da equipe mineira, errando praticamente tudo, saída de bola, sofrendo com a marcação alta que o Racing normalmente pratica, deixando espaços absurdos na sua defesa, e naturalmente o Racing foi lá e engoliu o Cruzeiro. Você já tem um gol com 1 minuto de jogo praticamente, que você tem uma jogada pela esquerda, o cruzamento pro meio, e aquela defesa do Cruzeiro completamente espaçada, e o Racing ele acaba fazendo 1-0, porém neste lance, né, foi constatado um impedimento milimétrico na origem da jogada, né, naquele lançamento para o Salas. E bem, o Cruzeiro foi salvado pelo gongo, ou melhor, pelo VAR, né? E esse gol com logo 1 minuto de jogo não valeu. Porém, o Cruzeiro, cara, ele não aproveitou essa sobrevida que ele ganhou. Continuava errando muito. E tava na cara que o Racing iria passar à frente do placar. Você tem novamente a equipe errando na saída de bola com o Wallace dessa vez. A bola na ponta direita. E quem recebe é o Martirena, o cara que fez o gol que acabou sendo anulado por aquele impedimento milimétrico. E aí o Martirena, ele tá na ponta direita, naturalmente ele vai cruzar. Só que ele acaba mandando direto pro gol. O Cássio, ele aceita um gol que, pô, com total respeito, um goleiro do nível do Cássio, um goleiro que tá numa final de Conmebol Sul-Americana, por uma equipe do tamanho do Cruzeiro, não pode aceitar essa bola. Eu entendo, tem um efeito surpresa, porque o cara foi tentar cruzar e acabou mantendo a bola na gaveta. Porém, você não pode aceitar um gol desse. E o Racing, ele faz 1-0 com um golaço bizonho, um golaço de sorte, mas que era merecido pelo excelente início que a equipe argentina fazia na partida e o péssimo início que o Cruzeiro fazia. E o Cruzeiro, meus amigos, não aprendeu com o primeiro gol que foi anulado. Uma jogada praticamente idêntica, um lançamento para o Salas na ponta esquerda. O atacante, ele toca para o meio da área, novamente a zaga do Cruzeiro completamente espaçada, completamente aberta, arregaçada, e ali estava Adrian Martínez, o matador. Isso teve que basicamente empurrar para o fundo do gol do Cássio e fazer o 2-0. E o Cássio, na minha opinião, também falha nesse segundo lance, porque na hora do cruzamento do Salas, meus amigos, ele recolhe o braço, pô. Não tem condição. E bem, 2-0 no placar com basicamente 20 minutos de jogo.
E tava claro que aquela estratégia inicial do Diniz não tinha dado certo. E agora eu tenho que dar um ponto para o Diniz. Ele fez certo em tirar o Wallace com menos de 30 minutos de jogo. Ele foi tentar algo diferente, colocou o Wallace no jogo e visivelmente não deu certo. O Wallace ele comprometeu diretamente nos 2 gols do Racing. E aí ele saca o Wallace e coloca o Lucas Silva, que tinha uma qualidade de passe melhor que a do Wallace, que é um volantão realmente de marcação, de destruição de jogadas e não de construção. E muito por conta disso, ele errou nos 2 gols. E aí o Cruzeiro, ele melhora minimamente na partida e começa a ter um pouquinho mais a posse no seu campo de ataque, começa a criar algumas mínimas oportunidades, né, consegue uma finalização aqui e acolá, porém não era um Cruzeiro que tinha uma melhora avassaladora, ainda não jogava um bom futebol. Parecia realmente que o Cruzeiro, ele tinha entrado em outro ritmo, não parecia que estava jogando uma final de Sul-Americana. Sabe aquele mesmo ritmo fraco da equipe no jogo de ida da semifinal contra o Lanús? Isso meio que se repetiu nessa partida. Isso aí junto com os erros do Diniz na escalação e com esse estilo de jogo que, gente, é o completo oposto do Racing. O Racing, quando ele enfrenta uma equipe que joga da forma que o Cruzeiro joga, ele esfrega as mãos, cara, e já comemora praticamente. Porque é um estilo de jogo que countera completamente essa forma de jogar do Diniz. E aí o Racing, né, também recuou nessa reta final, isso aí também colaborou para essa melhora do Cruzeiro, porém o primeiro tempo ele terminou com esse cenário. Um Racing que foi avassalador por 20 minutos, conseguiu seus 2 gols, só não conseguiu o terceiro por conta de milímetros realmente. E fez valer esse 2-0, jogou melhor que o Cruzeiro, que começou apagado, que começou perdido, errando muito e com pouca intensidade para uma final de competição internacional. E para a volta do segundo tempo, o jogo ele manteve-se basicamente o mesmo. O Cruzeiro tentando se mandar para frente, tentando propor jogo, e o Racing mais recuado, tentando mais sair em contra-ataques, né, em lançamentos. E aí a gente tem uma jogada individual do Matheus Henrique maravilhosa, faz uma tabelinha com o Matheus Pereira, né? Depois ele acaba tocando para o meio da área para o Caio Jorge, ele finaliza, o goleiro Ares consegue fazer uma defesaça, porém no rebote o Caio Jorge consegue remandar para o fundo do gol e o Cruzeiro diminuía logo na volta para o segundo tempo, mais ou menos com 50 minutos de jogo, né? 5 minutos de segundo tempo. E aí acendia novamente aquela chama no coração do seu torcedor, que passava agora a acreditar no time. Ele talvez conseguiu um empatezinho e mandar para os pênaltis, talvez ganhar na prorrogação. Agora o jogo ele estava aberto. Porém, gente, eu não posso mentir aqui. O segundo tempo foi de um Cruzeiro que martelava, não conseguia chances claríssimas de gol e o estilo de Diniz, ele visivelmente não deu certo. O Cruzeiro ele não conseguiu chegar ao seu segundo gol e passou até que longe disso. Uma outra bola o Ares ele realmente teve que trabalhar, mas nada muito perigoso. E no finalzinho do jogo, com a zaga do Cruzeiro totalmente esgaçada, com os 2 zagueiros realmente se mandando para o ataque, virando atacantes, você tem um contra-ataque para o Racing. O nosso querido Roger Martínez, o colombiano, que entrou durante a partida, né, durante esse segundo tempo, ele pega essa bola no contra-ataque completamente vazio e cara a cara com o Cássio, fuzila pro fundo do gol. Matava o jogo ali já nos acréscimos, né? 3-1, uma vitória maiúscula para o Racing e uma partida tenebrosa para o Cruzeiro. E viemos a convir, esse resultado aí foi completamente justo. O Racing ele jogou para ser campeão, o Racing fez uma melhor partida. E já resumindo aqui o que eu tenho para falar da equipe argentina, né? Porque eu vou dar um foco maior nesse vídeo para o Cruzeiro, afinal eu tenho um público muito maior realmente da torcida do Cruzeiro, né? Eu não tenho muitos argentinos aqui no canal. Gente, é uma conquista histórica para o Racing, que quebra um tabu de 36 anos, finalmente volta a conquistar um título internacional. E para sua torcida, cara, essa conquista é gigantesca. E viemos a convir, o Racing foi a melhor equipe do torneio inteiro. Como eu disse naquele vídeo que eu fiz as previsões para essa final, a final antecipada praticamente foi o Corinthians e Racing na semifinal, porque foi o duelo das 2 melhores campanhas, das 2 melhores equipes dessa Sul-Americana. E como eu também disse anteriormente, eu acho que o Cruzeiro chegou nessa final de Sul-Americana muito mais por um chaveamento fácil. Se tivesse pegado, por exemplo, o chaveamento do Corinthians ou do próprio Racing, eu acho que teria caído bem antes nessa competição. Então, o justo foi feito. O Racing, que praticou o melhor futebol, que foi a melhor equipe dessa Sul-Americana, se sagrou campeão. E não tem nenhum demérito nessa conquista. Realmente a equipe argentina, ela fez por merecer. E agora, né, com a análise do jogo e da equipe argentina já feita, né, agora eu vou pro bloco do futuro do Cruzeiro, que eu tenho bastante coisa pra falar. Começando do início. Gente, o Cruzeiro, ele já tinha jogado a Sul-Americana pra merda quando demitiu o Seabra depois do jogo da ida contra o Libertad nas quartas de final. Isso é um fato. Eu disse aqui no canal, do vídeo que eu fiz sobre a contratação do Fernando Diniz, e eu apanhei por conta disso. Porém, no final das contas, eu acho que o meu ponto ele estava correto. Contratar o Fernando Diniz, um treinador que tem um estilo que precisa de tempo de treino, que precisa de tempo para trabalhar, para desenvolver esse estilo de jogo, para os jogadores se adaptarem no meio da temporada, e pior, no finalzinho já, na reta final, é óbvio que não ia dar certo. O trabalho do Diniz no Cruzeiro é tenebroso. São 2 vitórias em 10, 16 jogos, não sei certinho. O Diniz só ganhou 2 jogos no comando do Cruzeiro. A equipe estagnou no Campeonato Brasileiro, onde estava indo bem com o Seabra. Ficou uma distância de 10 pontos dos G6. É uma queda vertiginosa, é uma queda gigantesca. E por que isso aconteceu? Muito culpa da decisão precoce do seu dono, né, o Pedrinho BH, em contratar o Fernando Diniz agora. Foi utilizada a desculpa, nós estamos pensando no ano de 2025. Mas isso é errado, cara.
Você ainda tinha coisa para disputar em 2024. Você pegou todas as chances de título da Sul-Americana em 2024 e jogou no lixo quando você contratou o Diniz. O time não joga bola. Os jogadores do Cruzeiro ainda não assimilaram esse estilo de jogo. E ontem foi engolido por um trabalho que é melhor, por um trabalho que é mais longevo, por um futebol que dá certo. E a derrota do Cruzeiro nessa final é justa. Porque, cara, a gente tem inúmeros erros. Como eu disse, tem um do Pedrinho de mandar o Seabra embora e trazer o Diniz. A gente também tem erros do Diniz. Gente, o Diniz ele tem que aprender que em momentos de desespero, ele tem que saber mexer no time, ele tem que mudar esse estilo de jogo. Não tem como um técnico, se ele quiser ser campeão, se ele quiser se consolidar no futebol, ele ter altos e baixos tão altos e tão baixos como o Diniz ele tem. O Diniz, no ponto alto dele, ele é campeão da Libertadores, fazendo um futebol vistoso, conseguindo bater em Inter, Boca Juniors e muito mais. E o baixo dele é de deixar um time na lanterna do Campeonato Brasileiro. O baixo dele é de basicamente jogar as chances de título do Cruzeiro no lixo. Olha a escalação do Diniz, gente. Colocar o Wallace, assim, do nada, tentando dar uma de pardal realmente, não faz sentido. Ele tentou na Masterclass e deu completamente errado. O Wallace comprometeu diretamente o jogo do Cruzeiro. Entregou os 2 gols. Teve participação decisiva nos 2 gols do Racing. Não valeu a pena. Eu tenho que elogiar ele por ter tirado o Wallace, né, e ter tentado mudar o time. E o Cruzeiro realmente, depois daquele papo no intervalo, né, que o Diniz ele deve ter falado horrores pros jogadores, ele até voltou um pouquinho melhor, mas não se manteve durante todo o segundo tempo. O Cruzeiro mereceu perder essa final. Você teve jogadores que individualmente estavam muito maus. Gente, o único respiro desse time do Cruzeiro desde que o Diniz chegou é o Matheus Henrique. E talvez, se fizer uma forcinha, o Caio Jorge. O que foi o segundo semestre do Matheus Pereira, gente? Ele era um dos melhores, se não o melhor jogador do Brasil nos primeiros 6 meses do ano. Ele desintegrou, esfarelou no segundo turno. O Verón também não corresponde. O Cruzeiro, a grande realidade é que era um time melhor sem os reforços. Os reforços chegaram e parece que estragaram a equipe, pô. Isso é inacreditável. Eu também tenho que falar da atuação individual do Cássio. Foi muito mal, gente. O Cássio ele foi decisivo pro Cruzeiro chegar nessa decisão. A partida dele no jogo de volta contra o Lanús lá na Argentina é muito boa. Porém, pô, não existe um goleiro do nível do Cássio tomar os 2 gols que ele tomou. E até o gol impedido, eu acho que ele foi mal. O Cássio foi muito mal na final ontem, gente. Ele recolheu o braço no lance do segundo gol. Não existe tomar aquele gol que ele tomou do Martirena. Naquele cruzamento que acabou indo pro gol. Gente, não existe aquilo. Eu entendo, ele pode ter se enganado, mas não existe esse lance. E o último gol do Roger Martins, cara, o Cruzeiro também estava todo espaçado, eu nem coloco muito na conta dele. Porém, os 2 gols também estão na conta do Cássio, assim como estão na conta do Wallace, assim como estão na conta do Diniz. A grande verdade é que o Cruzeiro ele não merecia ganhar essa Sul-Americana. Em muitos momentos, o Cruzeiro não mereceu ganhar essa Sul-Americana. E eu acho que demitir o Seabra, que fazia um trabalho decente, na minha opinião, e trazer o Diniz, foi a gota d'água. E bem, acabou estourando um pouquinho depois do que eu previa. Porque eu acho que, pô, se brincasse, nem passava do Lanús na semifinal, que era um time horroroso. Mas agora estou na final. Tomou um 3-1 maiúsculo do Racing, que mereceu a vitória e mereceu a taça. E agora, de futuro realmente para a equipe do Cruzeiro, tem brigar pelo resto do Brasileirão. Torcedor cruzeirense, se lembra, o Cruzeiro não tá garantido na Libertadores. Nessa tarde, né, vai ter Corinthians e Vasco. Eu tô gravando pré-jogo na hora que está saindo esse vídeo, né, já deve ter acabado a partida, não sei quanto foi. Porém, se o Corinthians ele ganhar no Vasco, o Corinthians vai a 47. O Corinthians empata com o Cruzeiro. Vocês estão entendendo a gravidade? Depois tem jogo do Bahia. Se o Bahia ganhar, ele passa o Cruzeiro. Não tá nada fácil. Tá um miolo desgraçado pra essa briga por pré-Libertadores. E, bem, depende do Botafogo pra virar G8 e ficar mais tranquila a situação do Cruzeiro. Porém, por hora, não tá nada tranquilo. O Cruzeiro pratica talvez o pior futebol desses times que estão nessa faixa de brigar por pré-Libertadores. O Corinthians provavelmente é o melhor, depois vem Bahia, Vasco, maus trancos e barrancos também. E aí vem o Cruzeiro. O Cruzeiro, eu repito, tem 2 vitórias com o Fernando Diniz como seu treinador. Gente, é uma situação muito preocupante. Como eu disse, foi um erro gigantesco trazer o Diniz nas condições que ele foi trazido. E agora, o Cruzeiro, o Pedrinho BH, tá colhendo os frutos. Pode ficar fora da Libertadores, que, na minha opinião, com o Seabra, era praticamente garantia. Tem muito trabalho para ser feito. Eu mandaria o Fernando Diniz embora? Não. Por quê? Pelo simples fato de você já jogou uma temporada, ou meia temporada, né, uma reta final, talvez no título, no lixo, porque você teve a teimosia de querer manter o Diniz. Você vai demitir agora? Não faz sentido. Deixa o cara trabalhar para 2025. Se os primeiros 6 meses não derem certo, aí é ruim, meu amigo. Não tem condição. O trabalho do Diniz no Cruzeiro é muito ruim. E acabou culminando nesse vice de campeonato, em que o Diniz ele foi decisivo pro Cruzeiro não conseguir esse título. Agora é recolher os cacos e brigar pelo resto do Brasileirão. Porque o Cruzeiro ele não tem vida garantida, não. Tem uma reta final complicada, com adversários complicados que também brigam por coisas no campeonato. Exemplo, Palmeiras.
Palmeiras vai vir com sangue no olho pra essa partida. E o Cruzeiro vai estar nessa ressaca de derrota na final da Sul-Americana. Vai ter que brigar. Agora recolher os cacos, como eu disse, e tentar fazer uma reta final de campeonato boa e tentar conseguir essa classificação para Libertadores no ano que vem. Mas que, sendo bem sincero, agora parece que o time não vai conseguir muito não. Se virar G8, eu acredito mais nisso. Mas por bola jogada e por esse trabalho horrível do Diniz, se ficar no G7, eu não tenho certeza disso não. Então, no mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso. Até o vídeo de amanhã.